Você saberia dizer quietude em inglês? E apressar? Não? Então vamos assistir um trechinho do jogo Assassin's Creed e vamos estudar isso. Take that! Where did that come from? We are done for today, Basim. Why must we stop? I learned nothing from failing. True learning requires action and stillness in equal parts. You have made the action. Now, seek the stillness. Do not rush your training. Be patient. Failure is a part of progress. Think on these words and come back better. Yes, Master. I will. Good. See you later. Então Assassin's Creed é um jogo de videogame, todos os personagens e toda a história é ficcional, é como se fosse um filme para você aproveitar que você interage, obviamente. E ele conta a história do Basim, ou Basim, depende de como você queira pronunciar o nome dele. E o Basim começa o jogo como um ladrão de rua, mas que sempre gostou muito e queria entrar na Liga dos Assassinos, que dá o nome ao jogo, obviamente. Nessa época eles chamavam-se inclusive de ocultos. Então tem lá no jogo várias horas que eles se referem a si mesmos como ocultos. E aí acontecem algumas coisas no jogo, que eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler para vocês, que ele realmente é aceito na liga e ele começa o treinamento dele com uma mestra. Esse videozinho que a gente viu agora é exatamente o primeiro treinamento dele com uma espada. Então, a Roshan é a mestra, essa que tem a voz bem assim, né, que fala esquisito, e o Basim é o aprendiz. Então a gente vai ver um diálogo no final desse primeiro treinamento, em que a mestra está tentando ensinar algumas coisas que não são só luta, obviamente, para o Basim. Então o Basim é bem impaciente, bem irritado assim, então a gente acaba vendo isso também nesse trechinho que a gente viu aí. Então logo no começo, o Basim fala "Take that" e dá um golpe de espada na Roshan. Esse "take that" é o nosso toma essa. Toma essa. Logo depois ela pergunta "Where did that come from?", que é uma pergunta para dizer da onde veio isso. Ela estava surpresa, né? Da onde ele tinha aprendido isso, porque ela provavelmente não tinha ensinado para ele. E essa é uma pergunta que a gente usa o verbo auxiliar do, mas no passado. Então é uma pergunta que refere-se ao passado. Da onde veio isso? Da onde você aprendeu isso? Então a gente usa did, que é o passado do do, mais a forma do verbo normal sem o to. Então, did come. O verbo é to come, que é vir, ir, vir, né? E aí ela usa o did come from. E aí depois dela derrubar o Basim, ela fala "We are done for today". Essa é uma forma de falar terminamos por hoje. We are done for today. Por exemplo, quando você quer falar que terminou a lição de casa de inglês, I'm done. Eu terminei. Ou então o professor pede para você fazer um exercício em aula e você fala I'm done. Eu terminei. Essa é uma outra forma de falar I finished. Ok? E o Basim fala "Why must we stop? I learn nothing from failing". Ou seja, por que nós precisamos parar? Eu não aprendo nada quando eu falho. Why must we stop? É uma forma um pouco mais antiga e mais formal de dizer why do we have to stop? Ela é certa, mas ela não é tão usada nos dias de hoje. Então lembra que o must equivale ao have to. Então mais modernamente a gente falaria why do we have to stop? Mas ele, ou se você quiser falar um pouco mais rebuscado também, se referindo a uma linguagem mais antiga, você pode falar why must we stop? I learn nothing from failing. Então aí tem um uso legal da palavra nothing, que é quando você faz a sentença afirmativa, entre aspas, né? I learn seria eu aprendo. Mas aí ele põe depois o nothing. Então eu aprendo nada. I learn nothing. Então ela fica com um sentido negativo. I learn nothing from failing. E aí na sequência a Roshan fala uma das frases mais bonitas dessa cena. True learning requires action and stillness in equal parts. O que significa isso? True learning, aprendizagem ou aprendizado verdadeiro. Requires
action, ação, and stillness, e quietude, em partes iguais. True learning requires action and stillness in equal parts. Aprendizagem verdadeira, o aprendizado verdadeiro, requer ação e quietude em partes iguais. Isso é muito bom para você que está aprendendo qualquer coisa, viu? Então, aí vai uma dica extra que não é de inglês. Sempre presta atenção nos períodos que você está consolidando a sua aprendizagem. E é sobre isso que ela está falando aí. Então você precisa ter a sua ação quando você está aprendendo e praticando alguma coisa, mas você precisa ter o tempo de quietude também para amadurecer aquilo, para realmente compreender, entender aquilo de uma forma mais completa. Aí ela segue na frase falando: You have made the action, ou seja, você teve a ação, você tomou a ação. Now seek the stillness. Seek é procurar, buscar. Então ela fala, você fez a sua ação, agora busque a quietude. E aí na sequência ela fala, do not rush your training, be patient. Ou seja, não apresse o seu treinamento, seja paciente. Rush é uma das palavras que a gente pode usar em inglês para essa coisa de se apressar. Então, por exemplo, você precisa tomar uma decisão importante, mas a pessoa está te cobrando. E aí você pode falar para ela, I won't rush into any decisions. Eu não vou me apressar, eu não vou me precipitar em tomar nenhuma decisão até eu pensar bem. I will not rush into any decisions. E aí na sequência ela fala, failure is part of progress. Ou seja, o fracasso faz parte do progresso. Failure, fracasso. Ou então falhar. Palavras ainda da mestra. Think on these words and come back better. Ou seja, pense nessas palavras e volte melhor. Uma forma bem comum de falar isso também é think about. Então, think on equivale mais ou menos a think about. Quando você está pensando em alguma coisa que você vai ter que fazer, I'm thinking on what I'm gonna do next week, for example. Eu estou pensando no que eu vou fazer na próxima semana. Better é para quando você quer falar melhor. Quando você está comparando duas coisas, essa é melhor que aquela, você pode falar better than something. Ou seja, essa é melhor que aquela. No caso aí é better than now. Por exemplo, melhor do que agora. Então pense nessas palavras e volte melhor do que você está agora. E aí o Bassin responde, Yes, master, I will. Ou seja, I will come back better. Então ele omitiu todo o final e usou só o I will. Eu vou. Sim, mestre, eu vou. I will. E para terminar ela fala, Good, see you later. Lembra que o see you later é uma outra forma de se despedir de uma pessoa. Então, em vez de você falar sempre bye, 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 bye para todo mundo que você quer se despedir em inglês, comece a falar também see you later. Vejo você mais tarde ou até mais. See you later.